Godzilla GMK, ou só Godzilla mesmo, é um kaiju zumbi barra fantasmagórico que apareceu pela primeira vez no filme de 2001 Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters Our Attack. É a terceira encarnação do Godzilla a aparecer na série Millennium de filmes. Ao contrário de outras interpretações do personagem, este Godzilla é uma entidade sobrenatural gerada pelas almas inquietas que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Este Godzilla tem um design muito parecido com as encarnações anteriores da Era Millennium, e tem um design que lembra vários designs anteriores, incluindo o design original de 1954. Este Godzilla tem um design muito parecido com as outras encarnações que ele já teve, principalmente com o design do original de 1954. Este Godzilla, mais uma vez, tem uma pele áspera cinza carvão e escudos, ou se vocês preferem placas dorsais, brancas menores. A cabeça é menor e mais arredondada novamente, sem contar que ele não tem orelhas. Ele tem presas proeminentes que se estendem da boca. Talvez a coisa mais distinta sejam seus olhos brancos sem pupilas, que devem dar a ele uma aparência de um ser morto-vivo e meio fantasmagórico. Este Godzilla tem garras brancas muito grandes em suas mãos e pés, sem contar que elas também são enormes. Seus pés e pernas são relativamente grandes em comparação com o resto do corpo. Em vez de ficar completamente ereto, este Godzilla se inclina ligeiramente para frente, segurando o pescoço em um ângulo para baixo. A origem do nome Godzilla todo mundo já sabe. Eu expliquei isso lá no vídeo do Godzilla de 1954, que por sinal é crucial que vejam a ele antes de ver esse vídeo, pois ambos são complementos um do outro. O rugido do Godzilla é o mesmo do que todos os Godzillas da Era Millennium, então não tem muito do que falar. Alguns meses depois do lançamento de Godzilla vs Megaguirus de 2000, a Toho teve a ideia de fazer um novo filme do Rei dos Monstros, mas assim como o filme anterior, ele iria ignorar os acontecimentos de todos os filmes, menos o original de 54, sendo quase um filme solo. E então começou a produção do novo filme. De primeira, os produtores queriam que além do Godzilla, tivessem outros 3 monstros no filme, que seriam o Varan, Anguirus e o Baragon. Eles seriam os monstros guardiões que iriam lutar com o Godzilla no filme. Até foram feitas as primeiras esculturas de como seria o visual deles. Porém, nem tudo é flores. Antes de começarem a produção das fantasias, os executivos da Toho decidiram tirar o Varan e o Anguirus do filme, porque, segundo eles, os kaijus não eram tão famosos e poderiam prejudicar na bilheteria do filme. Então decidiram mudar os dois pela Mothra e o King Ghidorah, que na visão deles eram mais famosos e iriam atrair mais o público. Mas com pena de jogar toda a ideia no lixo, eles deixaram Baragon no filme, mas o seu nome foi removido do título do filme. Para usar a fantasia deste Godzilla, foi chamado o ator Mizuho Yoshida, cujos outros papéis incluem os monstros Legion, Death Ghidorah, Tagara e Zeus em Gamera the Brave. O traje usado para retratar este Godzilla é o traje mais alto a aparecer em um filme em questão de traje de Godzilla, tendo um pouco mais do que 2 metros de altura. Dirigido por Shusuke Kaneko, com o roteiro de Keiichi Hasegawa, Masahiro Yokotani e do próprio Shusuke Kaneko, desculpe o erro porque nome japonês realmente é um pouco complicado de se falar, e com a trilha sonora composta por Ko Otani, Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters Our Attack é lançado no dia 15 de dezembro de 2001. No filme, o Japão sofreu um ataque de Godzilla em 1954. A criatura devastou o Japão e causou muitas mortes. Porém, ele foi morto pela arma experimental chamada Oxygen Destroyer, criado pelo Dr. Serizawa, que acabou se sacrificando para impedir que esta arma acabasse em mãos erradas. A fim de evitar o ridículo, para que não rissem da cara deles por não terem conseguido vencer o monstro, o Japão reivindicou a vitória aos militares. E ao longo dos anos, a humanidade gradualmente começou a esquecer Godzilla, com muitos assumindo que a criatura nunca existiu e era simplesmente uma lenda. Porém,
Em 1998, um monstro reptiliano gigante atacou a cidade de Nova York e os especialistas americanos o identificaram como Godzilla. O exército japonês duvidou que o monstro fosse Godzilla, mas não pôde ignorar o aparecimento de outro monstro gigante. Nos anos seguintes ao ataque de Nova York, avistamentos de monstros gigantes dispararam em todo o mundo, forçando o exército a estar em alerta máximo para o possível retorno de Godzilla. E no ano atual do filme, Godzilla reapareceu no Japão, mas ninguém sabia como ele retornou. Porém, segundo o personagem, desculpe o erro, Hirotoshi Isayama, este Godzilla é uma entidade maligna que foi criada a partir de uma combinação das almas inquietas daqueles que foram mortos como resultado das ações dos militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, que se juntaram dentro do possível cadáver de Godzilla e o trouxeram de volta à vida, a fim de se vingarem do Japão, por ele querer esquecer os terríveis acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e também do ataque do Godzilla em 54. Muita coisa é feita. Os militares tentam vencer Godzilla, mas acabam sendo mortos por ele. Até os monstros guardiões também tentam, mas também acabam sendo mortos pelo Godzilla. E como último recurso, um dos personagens do filme entra em um submarino e atira um míssil D3 dentro de Godzilla, após Godzilla ter o engolido. O tiro acaba entrando meio que no seu ombro e saindo pelo outro lado, já que o ferimento estava meio que aberto por causa de um ataque de Ghidorah anteriormente. Em um momento do filme, Godzilla tenta soltar sua baforada atômica, mas ela acaba saindo pelo seu ombro, e isso o machuca muito. Ele tenta fazer isso mais algumas vezes, mas acaba tendo o mesmo resultado, e no final, o corpo de Godzilla acaba explodindo. E mesmo depois que o Japão estava comemorando a sua possível vitória contra Godzilla, o coração desencarnado dele começou a bater continuamente no fundo do mar, mostrando que algum dia essa aberração pode voltar à vida. Sobre a personalidade deste Godzilla, em poucas palavras, ele é pura maldade. Ele é único entre todas as outras encarnações do Godzilla em filmes, pois, em vez de ser um anti-herói ou alguma força da natureza sem verdadeira intenção maliciosa, ele é completamente maligno. Este Godzilla não busca nada, exceto a completa e total destruição do Japão e de todo o seu povo como punição por esquecer as mortes e atrocidades que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Esta versão de Godzilla procura ativamente humanos individuais e tenta matá-los, mostrado quando ele vê uma multidão de civis e os explode com sua respiração atômica. Por esta razão, esta é a única versão do Godzilla em um filme a ser verdadeiramente maligna. Por ser praticamente um Godzilla fantasmagórico, ele tem várias habilidades próprias, mas também tem habilidades que outros Godzillas anteriores tinham, como sua respiração atômica. Por ter um relativo controle de manipulação de radiação, a arma de assinatura de Godzilla é o seu poderoso sopro atômico. A respiração atômica do Godzilla GMK retorna ao tradicional laser em tons azulados da série Heisei, em vez do incendiário raio laranja de fogo disparado pelos dois primeiros Godzillas milênio. Ao carregar o feixe, as barbatanas dorsais de Godzilla realmente se levantam, pois são cercados por um intenso brilho azul. A respiração atômica deste Godzilla é extremamente poderosa e é capaz de produzir uma nuvem de cogumelo no impacto, ou paralisar ou destruir outro kaiju em um único golpe. Ele também possui precisão, demonstrada quando Godzilla facilmente explode vários caças no céu com ele. O feixe também não é impedido quando disparado debaixo d'água, mostrado quando Godzilla o usa contra King Ghidorah quando eles estão lutando debaixo d'água. Godzilla demonstra uma variação de sua respiração atômica normal no filme. Quando ele absorve a energia dos raios de gravidade de King Ghidorah em suas placas dorsais e as combina com a sua respiração atômica, ele acaba produzindo um feixe muito mais poderoso do que o dele, chamado de respiração atômica gravitacional. Este feixe foi poderoso o suficiente para destruir completamente King Ghidorah em um único golpe. Uma habilidade que possivelmente este Godzilla tem, mas ele não chegou a usar no filme, é a sua manipulação de gravidade. Após absorver os raios gravitacionais de Ghidorah e ganhar a habilidade que eu citei anteriormente,
Godzilla pode ter ganhado a habilidade de manipular a gravidade com seu sopro atômico. Isso não é algo oficial, é apenas uma suposição. Não sabemos o quanto ele pode manipular, então fica a critério de vocês imaginar o quanto ele pode. Um dos maiores ativos do Godzilla é a sua extrema durabilidade, e este Godzilla prova ser completamente imune a todo o armamento do exército, menos ao D3, que o conseguiu machucar de dentro para fora. Mas ele foi muito resistente a todos os tipos de armas militares, sobrevivendo também a tiros, lasers, mísseis e até os golpes dos próprios monstros guardiões. O único golpe que podemos ver que chegou a machucar muito ele foi um golpe carregado do Ghidorah, que fez um certo dano nele, mas não foi muita coisa. Esse Godzilla é muito resistente, muito mesmo. A capacidade de sobrevivência de Godzilla se estendeu muito além de uma criatura natural, pois mesmo após a destruição de seu corpo, o coração dele continuou batendo no fundo do mar. Uma coisa que nem outro Godzilla conseguiu fazer. E realmente, ele é muito resistente. Além de sua respiração atômica, o Godzilla GMK usa suas habilidades físicas para lutar contra os monstros guardiões. Godzilla pisa em Baragon no chão durante a batalha. Ele morde um dos pescoços de Ghidorah e o faz sangrar. Então, também facilmente derrota Mothra com sua cauda e também a derruba. Godzilla exibe uma força impressionante quando ele vira Ghidorah em um prédio, agarrando-o por um de seus pescoços. E para relembrar, este Ghidorah pesa cerca de 25.000 toneladas. É sério, é muito pesado, gente. Ou seja, esse Godzilla, além de saber cair na porrada, também é bom em pegar coisas pesadas. Além disso, ele também possui outras habilidades a serem citadas, como vigor ilimitado devido à sua natureza como espírito vingativo, pseudo-imortalidade, pois ele é literalmente um corpo morto possuído por milhares de espíritos vingativos, adaptação sobrenatural, pelo fato que ele pode se adaptar no meio de uma batalha e também ao seu redor, autossustentação, porque ele pode sobreviver até dias sem se alimentar, resistência à possessão, pois ele resistiu aos espíritos dos 3 monstros guardiões que queriam entrar em seu corpo, e sem contar que ele também tem manipulação de almas, sentidos melhorados, por causa que ele pode sentir alguém se aproximando a quilômetros dele, e também ressurreição, pois o mesmo pode ressurgir depois de um tempo. Apesar de sua quase invulnerabilidade, este Godzilla tem suas fraquezas. Ele é derrotado pelos esforços combinados dos monstros guardiões e do exército. A única fraqueza que, pelo que deu pra ver no filme, foi do míssil D3, que o conseguiu furar de dentro para fora. E ele acabou morrendo pelo seu próprio raio atômico. O que podemos dizer que é o seguinte: se você quer vencer ele, você tem que o atacar de dentro para fora. Agora, algumas curiosidades para vocês. Esta é a primeira e até agora única encarnação de Godzilla a ser canonicamente de origem sobrenatural. Enquanto outras encarnações de Godzilla geralmente são um tipo de réptil pré-histórico irradiado por testes de bombas de hidrogênio, esse é literalmente um espírito de vingança, em poucas palavras. Um equívoco predominante alega que este é o mesmo Godzilla do original. O filme Godzilla GMK nunca aborda diretamente a identidade deste Godzilla em relação ao primeiro Godzilla que atacou o Japão em 54, embora os personagens do filme afirmem claramente que o Godzilla originalmente foi morto. O livro informativo de 2012, Toho Special Effects Movie Compact Works, distingue entre esses dois Godzillas, chamando o Godzilla de 54 de Godzilla de primeira geração e o indivíduo apresentado em GMK como o segundo Godzilla, além de mencionar que o segundo Godzilla é maior em tamanho do que o original. Então, meio que faz um pouco de sentido. E como última curiosidade, o pessoal faz comparações entre este Godzilla e o Shin Godzilla, colocando os dois como se fosse farinha do mesmo saco, ambos querendo matar todo mundo. Porém, ao contrário do Godzilla GMK, que quer destruir tudo por pura vontade, o Shin Godzilla fez tudo o que fez no seu filme para poder se defender dos ataques dos militares, pois ele estava em agonia. Mas e vocês? Acham que os dois são a mesma coisa em personalidade? Deixem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Apesar de aparecer apenas em um filme, Godzilla GMK se tornou um dos Godzillas mais icônicos que eu conheço, tendo o filme dele sendo uma das maiores bilheterias da era milênio do Godzilla. Ele não foi esquecido, tendo aparecido em jogos como Godzilla Monster Mayhem, Godzilla Kaiju Collection
e também no Godzilla Defense Force. E ele também apareceu rapidamente na HQ Godzilla in Hell. Ele até teve seus action figures que até hoje eu sou louco para ter. Esse Godzilla nunca será esquecido, sendo um dos mais diferenciados e descolados Godzillas que já existiram, e que eternamente será meu Godzilla favorito.